chegamos no universo alternativo. Angola destruiu-os. Brasil, superpotência. Aqui vamos fingir que nesse mapa aqui são os países mais poderosos do mundo. E como nós vemos aqui, tamanho significa poder nesse universo. Como vemos aqui, a Rússia e os Estados Unidos são as outras superpotências, como no nosso mundo. Mas os Estados Unidos é um pouco maior, com a Antártida no controle completo e a Austrália também. A Arábia perdeu na guerra de Israel, permitindo assim ela outro tratado. Marrocos quer independência. Que é a Saara Ocidental quer independência completa do Marrocos. Como podemos ver, o Império Alemão voltou, chegando na banca e destruindo completamente vários impérios, como a Polônia, que a guerra não pode se meter, e a Rússia, que está assim. Rússia, como podemos ver, está mais poderosa que nunca, após o Talibã ficar no controle russo. Rússia e invadir o Paquistão, Rússia ficou uma das maiores superpotências do mundo, obviamente. Mas não é tudo flores. A OTAN está mais poderosa também, que é um troco. A OTAN tem a Ucrânia agora, que agora eles cercam completamente. A Rússia, Grécia invadiu, né? E a Europa parece estar voltando no século XX. Com isso, vamos agora ir na Ásia. Na Ásia, Vietnã declara guerra ao Camboja e eu não sei o nome. Só sei que o Vietnã declara guerra, começando assim a Guerra Vermelha, que já começou. Bem, a guerra está com o apoio da Rússia e China apoiando o Vietnã, os Estados Unidos apoiando os outros aí. Após isso, podemos ver que após a vitória do Vietnã na guerra, podemos ver que Taiwan e China estão mais tensos que nunca. Coreia do Sul apoia anexar a Coreia do Norte. Ela se chama Coreia finalmente. Japão fica superpotência. Uma das superpotências, mas não dos poderosos. Bem, no final o mundo ficou assim, com a Arábia estando... O Brasil está no quarto lugar dos países mais poderosos do mundo. E o mundo está assim atualmente. Mas com a atenção de libertar a Espanha, continuando altando de nosso desfaz. Ok, a França, todo mundo agora sabe que a França anexou a Algéria para fugir, né? E acha mesmo que os aliados vão deixar assim? Bem, deixaram, né? Porque depois começou a guerra entre Marrocos e China. Por quê? A Espanha queria essa parte, mas Marrocos não deixou. Essa guerra foi muito estúpida. Com isso, as guerras Marrocos começam indo bem. Mas como a Espanha é uma das superpotências, estão da Espanha mesmo. Ah, tá aqui. A Espanha é uma das superpotências. Marrocos não tem chances. Porque lá ultrapassa isso. Com isso, o Reino Unido declara a paz sem mudar nada. Para ver como é que as guerras são inúteis. Enquanto isso, Angola ficou superpotência. África do Sul começa o seu plano, anexando isso e isso. Começou uma guerra para voltar a Apartheid é um regime racista que priorizava os brancos e não os negros. Já que os negros eram mais ou menos os controladores de África. Bem, com isso a Apartheid volta. Isso deixa os Estados Unidos puto da vida, porque isso ia ajudá-los. Com a Argentina, o Chile sendo superpotência, a Alemanha precisava superar a Áustria, já que isso ia ajudar. Já que a Áustria é mais poderosa que a Alemanha. Então, eles fizeram o tratado alemão, que juntou a Alemanha com a Áustria, ficando a superpotência, ficando o país mais poderoso da Europa. Isso deixou os aliados, Estados Unidos
e Rússia muito surpresos por haver um país europeu, porque a Índia, mesmo sendo poderosa, ela perdia até para ela. Com a junção entre a Áustria e a Alemanha, a Oceania também muda algumas coisas. Por exemplo, ocorreu a Guerra Australiana-Oceânica, onde a Austrália domina várias coisas, como isso. Mas essa série vai ficar para depois. Após muitas guerras, o Brasil consegue ficar com os controles, começar finalmente com a China, que conquista a Mongólia para variar, né? Para não ficar parado. Assim começa a guerra entre China e Myanmar. Onde a Rússia e a Rússia apoia a China até o Myanmar, até a Índia, né? E a China apoia o Myanmar. Bem, essa guerra não correu tão bem para o Myanmar, já que o Myanmar perdeu muito território na guerra. Continuando as guerras esse ano. Enquanto isso, aqui, um batalhão decidiu continuar só em frente e não obedecer os soldados, os comandantes. E assim ocorreu a guerra. No final, como a Índia estava crescendo demasiado de território e Myanmar estava descendo, assim ocorreu. A guerra entre China e Myanmar tinha acabado com um tratado que humilhava o Myanmar, que no final tinha de ceder esses territórios todos. Com a ajuda da ONU, não deu certo. A Índia não aceitou nenhum tratado. Assim, a de paz que garantia a paz verdadeira. Mas acho que o Myanmar ia deixar assim. Deixou mesmo. Já que o Myanmar não era assim tão poderoso como a Índia. Com tudo dito e feito, a Índia anexa as suas partes que, segundo ela, merecia. Ela merecia. Bem, a série vai continuar com Myanmar se vingar, revolta do Myanmar. Não vai acontecer. Após a guerra de Israel ir acabar, Israel diz, converse os tratados que vai o seguinte: Israel, você pode ficar com a Palestina e nós vamos ficar com os territórios antigos. Israel aceitou, mas pagando uma fortuna para aceitar esses tratados. Israel não aceitou o Iraque. Com isso, o Iraque ficaria no controle de Israel por algum tempo. Quer dizer, para. O que é que a França faz? Tá. A Líbia. Ok. E no final, o mundo ficou assim. Like pra parte 2. Like pra